Olá, vamos vamos continuar falando sobre embargos. Vocês viram a estrutura no post anterior? Viram? Então vamos fazer alguns comentários aqui e eu quero poder auxiliar vocês nessa linha de raciocínio. Olha só, os embargos à execução, ela é uma ação autônoma, porém ela é dependente, ela é um incidente, porque precisa de uma execução fiscal em curso. E como eu vou criar essa linha de tempo? Olha só, a Fazenda Pública está aqui com uma certidão de débito, a certidão de dívida ativa do contribuinte. Ela está aqui e ela precisa cobrar. Para ela cobrar, ela vai ter que fazer o quê? Mover uma ação de execução fiscal. Aí ela moveu essa ação para cobrar os débitos do contribuinte que está devendo. Aí com essa ação em curso, ela vai fazer o quê? Citar o contribuinte para pagar ou oferecer garantia no prazo de 5 dias. Ok, ele garantiu, ele vai fazer o seguinte, ele vai poder embargar. Embargar é um meio de defesa do contribuinte. É como se fosse uma contestação. Vamos analisar para esse aspecto para vocês entenderem. Ele vai fazer, através dos embargos, ele vai atribuir todos os meios de defesa. Exemplo, a Fazenda Pública está cobrando um débito de IPTU, porém, naquele imóvel, o contribuinte, pelas características do imóvel, vê que é ITR. Lembrando que IPTU e ITR tem umas diferenças, lembra de um vídeo que eu coloquei anteriormente? Pois então. Então, o contribuinte vai garantir o juízo, né? Vai ter que garantir, prestar um valor. Aqui nós não vamos adentrar quais são os tipos de garantia, entendeu? Não vou traçar esses méritos aqui com vocês. Mas garantiu, ele vai embargar. Ele tem um prazo de 30 dias contados dessa garantia para opor os embargos à execução fiscal. Bom, ele foi citado, ok, ele pode opor os embargos à execução. Agora, se ele não foi citado e ficou sabendo dessa execução fiscal por outros meios, aí cabe uma ação anulatória de débito fiscal. E os embargos à execução não é tão simples assim, sabe por quê? Porque tem algumas nuances e ultimamente ele está sendo muito discutido por causa da ordem preferencial de penhoras, de pagamento. Então tem muita coisa envolvida aqui. Mas pela estrutura que vocês viram lá atrás, vocês podem perceber que não é tão difícil estruturar endereçamento no mesmo juízo competente da ação de execução fiscal. Como ela é uma ação dependente, né, por mais que ela seja autônoma, mas ela é dependente da execução fiscal, porque se não tiver execução fiscal não tem embargos, né? Lógico. Então, ela precisa estar um número abaixo do endereçamento, o preâmbulo, que são todas as qualificações, tanto do embargante quanto da embargado, o fundamento da ação, mas o nome da ação, os fatos, aí você vem do direito, que você vai mostrar o cabimento, a tempestividade, você vai fazer análise de mérito, você vai pedir o efeito suspensivo, se aquela decisão pode acarretar prejuízo para o contribuinte, aí vai vir das provas, dos pedidos, das provas, e aí você já finaliza. Percebe-se como que é uma ação de execução fiscal e aí que entra os embargos à execução? Então, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.